Olá, meu amado, minha amada, você que está aqui comigo mais uma vez nesta live, neste vídeo. Estou gravando aqui no Instagram, mas estará disponível também no YouTube, no Pleno Louvor Church TV, também no Facebook, na nossa página Pleno Louvor Church. Ali você pode então acompanhar na nossa playlist da nossa campanha e também no Facebook também tem lá uma playlist escrito ministrações que deve estar lá todas essas nossas lives. Muito boa tarde, Duda, muito bom que você está aqui com a gente. Hoje o tema, e se você conseguir escrever para a gente, Duda, seria legal. Hoje é o 12º dia da nossa campanha e é exatamente o tema: a bênção de ser cabeça, assuma a liderança. Então o tema é dia 12, a bênção de ser cabeça, assuma a liderança. Ok? Não basta ser cabeça apenas, precisa assumir a liderança. É exatamente isso que estamos falando. Então começamos a nossa campanha há 13 dias atrás, onde ministramos sobre a unção do sucesso, que estava sobre José, e depois nós começamos então uma série de ministrações, e essas ministrações, muito obrigado, Duda, essas ministrações, a primeira dela é ser diligente na sua obra, ok? Depois falamos para fazer tudo com firmeza, com todas as nossas forças. Depois falamos que nós precisamos estar preparados para quando aparecer a oportunidade. Depois falamos sobre ser convincente no que realizamos, ou seja, o nosso fruto, que é o que convence as pessoas que estão à nossa volta do que somos realmente capazes de fazer, não é blá blá blá, né? Depois falamos sobre afiar o machado, tendo assim o menor desgaste e o maior resultado, adquirindo sabedoria do Senhor. Depois, dia 6, falamos sobre ter fé em Deus. Aí vamos adquirir o que é a graça do Senhor Jesus, descansar e viver os milagres. Depois falamos sobre prevalecer sobre a inveja. Se quer ser o cabeça, quer ser o primeiro, você tem que prevalecer sobre a inveja, saber lidar com a inveja. Depois remover pela raiz toda a amargura, porque simplesmente ela nos separa da graça de Deus. Então nós precisamos remover toda a amargura. Depois, dia 9, ser sábio e ajuizado. A Kéferne está entrando aqui, deve estar indo para a aula de saxofone, glória a Deus, aleluia. Assuma a liderança do saxofone, Kéferne. Gustavo também está entrando aqui agora à tarde. Depois falamos sobre ser sábio e ser ajuizado, ou seja, criterioso. Não acreditar em tudo que todo mundo fala, né? Você precisa saber avaliar e discernir o que é bom do que não é bom. Dia 10, ser excelente no que fazemos. Nós aprendemos sobre isso também. Dia 11, ontem, pratique superabundantemente os dons espirituais. Entendemos, e vimos que Deus quer que utilizemos os dons espirituais nas mais diversas esferas da sociedade. Aonde estivermos, nós devemos assumir a liderança, o protagonismo daquele lugar, exercitando o dom espiritual que Deus deu a nós. E hoje vamos falar no 12º dia sobre... Eita, não está aparecendo aqui. O 12º dia... Eita, complicou agora aqui o negócio, hein? Isso, 12º dia sobre a bênção de ser cabeça. E vírgula, assuma a liderança. Ou seja, não basta ser cabeça. Deus diz que nos colocaria por cabeça, mas não basta ser cabeça, estar na posição. Nós precisamos executar a função. Quando estamos na posição, nós precisamos executar a função que aquela posição ela nos delega. Então é importantíssimo. E lá em Deuteronômio 28, e eu quero ler aqui com vocês, está a base dessa nossa ministração. E vamos lá, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E diz assim:
Vamos lá, está um pouquinho lento aqui o meu computador, mas diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor teu Deus. E o versículo 13, uma dessas bênçãos que o Senhor diz que chegaria para aqueles que obedecessem a sua palavra é: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Olha que interessante. Quando você assume a tua responsabilidade, então tem duas bênçãos que estão dispostas para você. Primeiro, você será colocado em destaque e não só destaque nacional, mas destaque internacional. É o que a palavra de Deus está falando, que vai nos exaltar entre todas as nações. Então, está comparando com outras nações. Então, a bênção do Senhor é internacional. É o primeiro ponto. E número 2, as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão e nos acompanharão. Nós não vamos ficar parados, nós vamos continuar avançando na unção do sucesso, e debaixo desta unção, a bênção do Senhor estará conosco. Aonde colocarmos as nossas mãos, a bênção do Senhor estará conosco. E é muito interessante esse versículo 13, que fala que o Senhor nos colocará por cabeça, porque a palavra usada aí no hebraico é a mesma palavra usada para comemorar, por exemplo, a festa de cabeça de mês, né? Esse cabeça é Rosh. Então, esse Rosh significa o princípio, o que rompe, a primícia, o primeiro. Então, tem a ver com o que vai na frente, tem a ver com liderança. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Então, ficaria: o Senhor fará de vocês o Rosh, né? O que rompe, o que vai na frente, o que assume a responsabilidade, o que abre a porta para outros, o que dá oportunidade para outros. E isso é de suma importância, porque estamos numa era em que a igreja, você que é a igreja, precisa assumir responsabilidades e liderança no mundo, na sociedade que estamos vivendo hoje, não só dentro da igreja, mas nas demais esferas da sociedade, como temos ensinado aos pouquinhos para você, na montanha da família, na esfera da religião, na esfera dos negócios, na esfera do governo, da política, na educação, na arte, no entretenimento, na mídia. Então, você precisa assumir um protagonismo. É o teu tempo, porque o Senhor tem te colocado e vai lhe propor isso, lhe colocar por cabeça, para você ir rompendo rompendo e abrindo portas para os que vêm atrás de você desfrutarem desse desbravar teu neste tempo, nesta geração, não só nacionalmente, como internacionalmente. E hoje está muito mais fácil falarmos de internacional, né? Hoje pegamos um avião daqui, vamos para outro país e está tudo certo. Ou influenciamos pessoas de outras nações pela internet, através da mídia. Então, hoje você pode sim, e está muito mais fácil, esta bênção do Senhor lhe acompanhar e lhe colocar como destaque. Lá em Romanos 8,14, ainda tem um texto que diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. E essa palavra guiados significa todos esses que são liderados pelo Espírito de Deus, né?
E o que é ser liderado pelo Espírito de Deus? É aquele que ouve a voz do Senhor e obedece. Esses são filhos de Deus. E não é o mesmo que está em Deuteronômio 28, esses que ouviram a ordenança do Senhor e obedecem seriam colocados como cabeça. Então nós vemos um texto do Velho Testamento e um texto do Novo Testamento dizendo que nós temos a bênção do Senhor, porque somos filhos de Deus se formos liderados pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus vai nos colocar por cabeça, então está na hora, o momento é agora, de exercermos a nossa posição de cabeça. Muitas vezes de dizer não, não é isso que eu quero, é isso que eu quero. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso e eu estou na posição de comando, a autoridade está sobre a minha mão e é assim que tem que ser. Né? Assumir a liderança na tua família. É disso que tem que ser você, que é o líder da sua família, precisa assumir a posição. Não simplesmente ser o chefe da família, não lhe garante nada. Né? O Senhor te colocará como chefe da sua família, mas é você quem exerce a posição de chefe sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí todas as bênçãos vão vir sobre a tua vida e aqueles que estão sobre você. Tem um outro exemplo que está no livro de Êxodo, capítulo 18, dos versículos 17 ao 21. Esse texto, Moisés ele está aflito porque o povo era muito que saíram do Egito indo em direção à Terra Prometida. Eram muitas pessoas e ali ele estava cansado, não conseguia mais lidar com tantos problemas das pessoas. Então, ele chamou o seu sogro Jetro e Jetro deu a ele uma direção, deu a ele um conselho, dizendo para ele então escolher dentre a multidão homens, líderes, capazes, ou seja, homens capazes e dentro das características, está falando que deveria ser, eram 4 características: homens capazes, homens dignos de confiança, homens tementes a Deus e homens inimigo de ganho desonesto. Está lá entre os versículos 17 e 21 de Êxodo 18. Então são 4 características que nós precisamos observar se nós estamos trilhando nessa característica, porque foi baseado nisso que Moisés escolheu líderes para serem cabeças, para serem rocha, para serem líderes, para serem os desbravadores. E se nós queremos nos colocar nesta posição e não podemos falar que não queremos, porque o Senhor diz que Ele nos colocaria, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas essa característica de ser cabeça, precisamos ser o quê? Capazes, já falamos disso, precisamos estar preparados para a oportunidade. Já falamos que precisamos ser temente a Deus, afiando o machado, adquirindo sabedoria. Nós precisamos ser dignos de confiança, ou seja, o nosso resultado é que convence as outras pessoas no que nós somos capazes de fazer ou não. É o meu fruto. Então, dignos de confiança e inimigo do ganho desonesto, ou seja, a minha palavra tem que ter valor. Eu preciso valorizar a minha palavra. Então, essas são características que nós precisamos já ir nos preparando, ir adquirindo e nos autoavaliando, porque certamente o Senhor tem como propósito para a nossa carreira, para termos sucesso, exercermos a liderança com essas características. Talvez você não tenha assumido ainda a liderança da sua vida, dos seus negócios, da sua família, porque o Espírito Santo está lhe falando que lhe falta alguma dessas características ainda, né? Ou então você não valoriza a sua posição de liderança e quando você não valoriza a tua posição de liderança, você vai ser tirado dessa posição. Ou quando você rejeita, fala, não, eu não quero ser líder. Então, certamente, vai sobrar para quem essa posição de liderança? Né? Vai sobrar para aqueles que são o quê? Que não são capazes,
vai sobrar para aqueles que não são tementes a Deus, para aqueles que não são dignos de confiança, para aqueles que são ladrões, porque alguém está assumindo a posição de liderança hoje. Lembra quando o filisteu Golias apareceu contra o povo de Israel? Ali ele estava como o cabeça, o maior, o grande. Até o rei Saul estava com medo dele. Mas logo que Davi assumiu a sua posição de liderança e Davi foi confrontar esse outro líder que não temia ao Senhor, Davi foi com que arma? Dizendo, quem é este que não teme ao nosso Deus de Israel? Eu vou contra ele porque o Senhor é comigo. Então Davi assumiu a liderança. Então, quando você não assume a liderança, você está dando a oportunidade para uma outra pessoa que não tem essas características assumir a liderança e muitas vezes liderar. E aí a bênção do Senhor não pode te encontrar porque esse teu líder não tem essa posição. Ele não tem essas características. Então a bênção não penetra, não chega até você. Ok? Lá em 1 Coríntios capítulo 12... a partir do versículo 1 até o 10, o apóstolo Paulo fala ali dos dons espirituais que o Espírito distribui para a igreja. E nós somos igreja e o Senhor delegou dons espirituais para nós. E quando nós não assumimos esses dons, ou seja, quando eu não aceito um dom de liderança que eu tenho, um dom de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, quando eu rejeito isso, eu estou negligenciando aquela posição e algo que Deus me deu. 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 1 ao 10. 1 Coríntios 12, dos versículos 1 ao 10. Então, quando nós negligenciamos algo que recebemos, nós seremos cobrados. E cobrados por quem? Por aquele que nos delegou, por aquele que nos deu. Nos deu porque acredita que nós vamos exercer um papel de liderança e teremos sucesso ao exercer os nossos dons, como falamos na live passada, usando estes dons espirituais nas mais diversas esferas da sociedade, exercendo o quê? Uma liderança. Eu sou bom nisso, eu vou me especializar nisso. Então, meu amado, se você não está exercendo essa posição de liderança, aonde quer que você esteja, Deus vai lhe cobrar desta posição e deste dom que o seu Espírito distribuiu a você. Lembra lá da história de Esther? Lá no livro de Esther, capítulo 4, dos versículos 13 a 16, nós vemos ali Esther tentando desprezar ser a liderança que Deus colocou dentro daquele palácio. Então, Esther, ela foi o que? Ela se submeteu aos protocolos para se tornar rainha, ok? E Deus, então, a coloca como rainha, porque ela se submeteu ao processo, ao aprendizado, ao cuidado, aos banhos de perfume, até que se torna e a sua beleza aparece e o rei a escolhe como rainha. Logo que ela está como rainha, houve toda aquela trama de Amã contra Mardoqueu e contra os judeus que queriam matá-los todos, e Esther, então, ela fica ali na posição de liderança, mas ela tenta escapar. Olha o versículo 13 de Esther 4. Esther 4, versículo 13. Desprezando ser cabeça, você se tornará cauda. Aí vamos lá. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Esther, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Não é porque você está aí que você vai escapar, porque você também é uma judia, porque o rei, ele escreveu que todos os judeus deveriam ser mortos. Logo, ele não pode voltar atrás da sua palavra. E ele não voltando atrás, você também vai morrer.
e o versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então Mardoqueu, o seu tio, chega para Esther e fala, olha, você está nessa posição porque Deus te colocou. E Deus te colocou aí com um propósito. Quem sabe não seja para você, através de você, chegar livramento para todo o povo. Mas se você estiver nessa posição e não quiser exercer a sua liderança, a sua função como rainha e nos dar a oportunidade de livrar o povo de Israel, então Deus vai mandar outro livramento, mas você será culpada disso. É o que ele diz ali, a sua casa e a casa do teu pai vai perecer, porque você está na posição, mas não está exercendo a função. É a mesma coisa, você assume uma posição na casa de Deus, por exemplo, eu vou trabalhar, eu vou usar a Kefrine aqui porque a mãe dela é líder da multimídia. Então eu vou dar um exemplo, tá? É um exemplo. A Fabrícia não é assim. É um exemplo para que fique claro aqui. Eu estou sentada na cadeira, eu sou líder da multimídia, mas não exerço a função da liderança, que é cuidar dos liderados, de fazer a escala, de fazer a coisa andar. Logo eu estou na posição, mas não estou na função. E o texto é muito claro, que quando acontece isso, eu vou perder a posição de cabeça. E eu perdendo a posição de cabeça, eu perco a posição de ir à frente. E se eu não estou à frente, eu estou aonde? Atrás. Deus quer nos colocar por cabeça, mas colocando-nos por cabeça, nós temos o quê? Uma responsabilidade de cabeça. Temos uma função. Quando não exercemos isso, obviamente, o que nos resta é o quê? É ser cauda, a ir lá atrás. Eu não serei exaltado entre as nações. Acontecerá ao contrário. Eu serei o quê? Humilhado entre as nações. Eu nunca estarei por cima, eu sempre estarei por baixo. Por quê? Porque eu estou na posição, mas eu não estou exercendo a função. Logo que Deus lhe entrega um dom, e se você não utiliza este dom, certamente, num determinado tempo, Deus vai cobrar também de você este dom, porque se ele lhe entregou, porque ele acredita que você é capaz. Então estamos num tempo, na sociedade hoje, que a igreja precisa assumir posições de liderança, porque o reino de Deus vem avançando. Hoje somos mais de 30% de cristãos no mundo todo. E nós precisamos assumir posições de liderança na política, porque certamente vai vir repressão contra a igreja que está avançando, contra o reino de Deus que está avançando, vai vir repressão. E se a igreja não tiver representante no meio político, vai ficar difícil a coisa para nós. Como nós precisamos ter representantes na educação. Para quê? Para lá na educação nós educarmos os nossos pequeninos de acordo com o reino de Deus. Nós precisamos lutar por isso. E nas diversas áreas da sociedade, como eu já falei no início deste vídeo. Então, se você não assume a posição de liderança, de influência onde você está, certamente outros, sem a capacitação do Espírito Santo de Deus, estará assumindo uma posição que era tua, e estará sendo exaltado. E vai ser exaltado o quê? Através desse mundo. E através desse mundo, o que nós vemos é tudo ao contrário daquelas qualidades que Jétro falou para aqueles que deveriam ser líderes, né? Gananciosos, é o que temos visto, que não temem a Deus, e há os demais atributos que nós temos visto aí. E aí nos resta o que até hoje? Nos resta aqui, você que não tem aceitado uma posição de liderança, você tem rejeitado, você não quer liderar nada, nem na montanha da religião, nem no teu trabalho, você não quer assumir a tua posição como chefe da família, assumir a função de chefe da família. Se você não quer fazer isso, há uma saída ainda. E qual é a saída? Se você tem rejeitado isso até hoje, porque ser líder dá trabalho. Você assumir uma posição de liderança, você assumir uma carreira de sucesso, dá trabalho.
O Danilo Godoy está com a gente aqui, e eu lembro quando ele começou a mexer em computador para produzir músicas. Ele aprendeu o básico ali comigo, mas ele precisou, para assumir uma liderança, ele precisou fazer estudos, fazer investimento, pagar o preço, ficar noites sem dormir, errar, muitas vezes fazer trabalhos diversas vezes, porque faz uma vez, perde, faz outra vez, não fica bom, faz outra, não fica bom. É um processo cansativo. É exercer a musculatura da liderança. Mas logo que você assume a sua responsabilidade, a bênção de ser cabeça, de ir desbravando, você se torna uma pessoa como ele está se tornando e como ele é hoje, um músico referência no mundo aonde ele passa. E ele zela por isso. Ele não toca com todo mundo, ele não anda com todo mundo, ele não faz o que todo mundo faz, ele não veste roupas que todo mundo veste, ele não toca o que todo mundo toca. Por quê? Porque ele está protegendo a posição de cabeça que lhe foi concedida. Então, logo que ele se submeteu a essa posição, ele vai continuar indo desbravando e vai ser um produtor cada vez mais de sucesso, e a bênção do Senhor de ser reconhecido internacionalmente, conforme lemos em Deuteronômio 28, 1, 2 e 13, vai estar sobre a vida dele, ponto final. Agora, se não assumimos essa posição, se rejeitamos isso até hoje, se não queremos aprender, se não queremos evoluir, avançar, tissalar dia a dia, a única coisa que nos resta hoje é nos arrependermos deste tempo que rejeitamos a função que o Senhor colocou para a sua igreja. Implantar o reino de Deus nesta terra, sendo cabeça nas mais variadas esferas da sociedade. Então, se você tem rejeitado isso, ficado no marasmo, é tempo de você confessar o teu pecado. Você entender e você confessar com a tua boca que você tem errado até hoje. E você se submeter à vontade de Deus, que é ser cabeça e assumir a sua carreira de sucesso, exercendo a liderança que Deus colocou sobre a tua vida. E é dessa maneira que nós queremos aqui encerrar o nosso vídeo. Você tem a oportunidade hoje de se arrepender, o tempo perdido, que você não assumiu a liderança, que você não cresceu, que você não evoluiu, para que você possa então receber a graça do Senhor e a partir de hoje se colocar nesta posição, porque o Senhor vai lhe dar outra oportunidade, e na outra oportunidade que você esteja preparado para você ter sucesso na carreira ao exercer a liderança. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, que essa palavra ela seja válida para você, que ela seja válida para a sua família, e todos esses nossos vídeos estão aqui no IGTV, nessa série que nós falamos aqui sobre a nossa campanha, e também no YouTube e no Facebook. Um grande abraço a vocês, um grande abraço a Catherine, que me acompanhou até o final, a Eduarda, ao Dan Godoy e todos vocês que vão assistir este vídeo. Deus abençoe e até logo mais à noite, que hoje temos o nosso treinamento com o curso de paternidade em nome de Jesus. Deus abençoe, tchau, 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 tchau e até a próxima.